Os ETFs de XRP estão na porta e explosão está para acontecer em XRP. Fica aqui que eu vou te contar tudo e ainda te entregar uma análise gráfica completa sobre XRP. E aí galera, como vocês estão? Espero que muito bem. Sejam bem-vindos, eu sou o Kletter do canal Cryptuners e vamos falar aqui da XRP, que está em um movimento simplesmente maravilhoso. Tem expectativa de explosão para o curto prazo e inclusive ETF chegando. Será que é isso mesmo que as notícias indicam? Vamos lá, vamos ser sensato e eu vou te entregar o melhor conteúdo de hoje de XRP para você ver o que está acontecendo com o preço e qual é a perspectiva real. Então deixe seu like e vamos lá. Sabemos que o Bitcoin está em nova tendência de alta, que já foi prevista há um tempo atrás por nós aqui nas lives do canal, que acontece segundas, quartas, sextas e sábados. A gente fez essa explanação sobre o próximo movimento do Bitcoin, que está nessa caixinha aqui, ó. Ele está alcançando essa margem, que é o nosso próximo alvo para o Bitcoin. E com isso, a XRP ela descola e vem uma crescente tendência de alta bem bacana. Sim, por especulação de ETF. ETF de XRP chega aos Estados Unidos após gestora adotar estratégia regulatória e inovadora. Após meses de espera, o primeiro ETF de XRP dos Estados Unidos está prestes a ser lançado publicamente. Segundo o comunicado da SEC Shares, batizado de Hex Osprey e XRP ETF, o ETF está negociado sobre o ticker XRPR e deve começar a ser negociado ainda nesta semana. Eles colocam aqui, tá, gente? E, inclusive, algumas baleias, alguns analistas miram os próximos preços aí da XRP para os próximos dias, tá? Então, tem previsão aqui bullish para a movimentação do XRP. XRP finalmente rompeu acima de uma zona de resistência importante, desencadeando um novo impulso de alta no mercado. Após semanas de consolidação, o token fechou acima de $3,08, um nível que limitava os ganhos há meses. E o rompimento decisivo mudou o sentimento com os traders, agora mirando alvos mais altos, enquanto os indicadores de momento mostram sinais positivos. A gente já está fazendo essas análises já há boas semanas, né? E eu mostro para vocês a tendência bullish do XRP, mesmo na tendência de baixa. Alguns indicadores mostravam sinais fortes de reversão. A análise de desempenho do mercado de XRP confirma a configuração otimista. Os gráficos técnicos mostram o índice de força relativa entrou em território favorável, pairando em torno de 58 pontos, um nível que historicamente precede fortes rallies. O volume também aumentou, refletindo a crescente confiança dos compradores. Analistas afirmam que essa confluência de ação de preços e sinais de momento podem abrir caminhos para o próximo grande movimento de XRP, que está em torno de $3,30, $3,65, podendo chegar a $4,20, o que venhamos e convenhamos, para o preço atual, que é $3,04, o preço de $4,20 é uma explosão significativa, tá, gente? Que daria-nos uma oportunidade de rentabilidade próxima. Vamos medir aqui para vocês entenderem aqui, ó. Daríamos uma rentabilidade próxima de 34%. É um movimento explosivo, dado a capitalização de mercado da nossa querida XRP. Se a gente pegar no CoinMarketCap aqui, a gente tem uma capitalização de mercado bem avançada de 962 bilhões de reais escotado no real. Mas vocês sabem que a gente gosta de cotar aqui no dólar, né? Que dá 181 bilhões de dólares. É uma capitalização bem avançada, que permite também uma valorização ainda, mesmo que uma capitalização avançada bem expressiva. Pode encostar, sim, acima de $4,20 de forma bem relevante, tá? Agora, quanto à análise gráfica de XRP, vamos começar agora. XRPzinha na tela aqui, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo de fato e entender a perspectiva do próximo rompimento. Já é notável que o próximo alvo de rompimento é acima dos $3,15 a $3,19, que é esse topo descendente, um topo que foi formado em uma perspectiva de reversão de tendência, tá? Desde o último topo, que é o topo histórico
histórico, se a gente colocar uma linha de tendência de baixa ali em todos os possíveis topos aqui, vamos lá, vamos pegar aqui, ó. A gente tem o rompimento dessa linha de tendência de baixa que aconteceu no dia 10, tá? Há 6 dias atrás. Tivemos um topo acima de 3 dólares e 15 centavos, bateu 3 dólares e 19, estamos na correção deste movimento gráfico, tá bom, gente? A gente está na correção dessa movimentação gráfica. Toda tendência de alta gera uma tendência corretiva. Até porque, para o ativo continuar em tendência de alta, ele precisa do respiro para continuar subindo. E a gente está nessa tendência de alta aí, ó, desde o dia 6 de setembro, né? A gente engatinhou a tendência de alta aqui, a gente bateu a tendência de alto topo no dia 13, 3 dias atrás, estamos na tendência corretiva e a gente já está formando uma movimentaçãozinha aqui, ó, que é uma movimentaçãozinha de pullback, que a gente chama aqui. E, de fato, a gente teve o gatilho desse trade de tendência de alta que foi estabelecido aí 5 horas da manhã no dia de hoje, onde a gente rompeu esse candle vermelho, tá? Que engolfou o candle verde anterior, tá? E a gente entrou na tendência de alta 5 horas da manhã e seguimos. Estamos testando nesse exato momento a sua média de 20, que é a média mais importante do curto prazo. Algumas pessoas utilizam média de 21, média de 15 períodos, tem pessoas que usam diversas médias, eu prefiro trabalhar no padrãozinho que é a média de 20 períodos, no caso de fractais menores de um dia ou maiores do de um dia. Quando a gente pega no gráfico diário fractal, tempo fractal diário, a gente tem, no caso aqui, a média trabalhando em 20 dias, já que a gente está no período de dias, tá? E a gente tem, de fato, aqui, ó, uma sobreposição à média, ou seja, o candle está acima da sua média, trabalhando acima de forma sobreposta à sua média de forma bem relevante. A gente tem aqui, praticamente aqui, ó, uma posição de engolfo do candle anterior, engoliu o candle anterior, e isso mostra a perspectiva de continuidade de alta para XRP. Quando a gente pega o RSI, que a gente viu aí na notícia, a gente tem o RSI otimista desde dia 6 de setembro em tendência de alta e nesse momento retestando o padrão de tendência de alta. Pega o MACD é um MACD que tem um histograma fraco, mas com possível tendência de continuidade de alta para quem sabe romper o candle anterior, que é o candle do 0,2 pontos, tá? Né? Numa fraçãozinha de pontos aqui. Então a gente continua na tendência de alta. Então a XRP, ela tem continuidade de tendência de alta até para formar a figurinha do pivô, que a primeira perna é aqui, segunda perna aqui e terceira perna geralmente é uma perna maior do que a primeira, tá? Ela tem o corpo ali de pelo menos uma vez e meia no mínimo da primeira perna, tá? Então a gente tem essa expectativa de rompimento acima de 3 dólares e 38 centavos aí, que pode ser o próximo movimento que a XRP vai buscar de uma forma mais interessante. Quando a gente fala de padrões de candles, a gente tem padrões bullish aqui, com a diferença aqui do candle atual, que é um candle mais fraquinho, mas a gente já tem um martelinho que foi formado no candle antecedente ao candle atual aí, que é um padrão de continuidade de alta, tá? Então, acredito que sim, XRP tem uma grande possibilidade de romper a média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas, fractal gráfico de 4 horas, para continuar a sua tendência de alta. E eu vou ir mais além, tá? Ela tem grandes perspectivas de furar esse topo que foi feito no fundo dos 3 dólares e 18 centavos no próximo movimento de padrão de alta, tá bom? Belezinha? E se você quiser aprender mais sobre análise gráfica, padrões de candles, figuras gráficas, acesse o nosso e-book Padrões de Candles dos Deuses. Tem um link aqui na descrição para você entender mais. Você pode baixar a versão gratuita ou você pode adquirir a versão paga para você aprender mais e acertar os seus trades, assim como a gente acerta bastante aqui no canal. Belezinha? Então, a XRP tá numa tendência maravilhosa de continuidade de alta e, por enquanto, a gente espera romper média de 20 para, de fato, iniciar uma entrada para quem gostaria de entrar na XRP agora, tá? Vai no tempo gráfico de 4 horas, depois que ela romper a média acima de pelo menos 3 dólares e 8 centavos, ela vai buscar esse topo descendente de 3 dólares e 18 aí, seria um bom ponto de entrada acima de 3 dólares e 8 centavos, belezinha? Deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, valeu, fui!